Boa tarde. Que alegria estar aqui na igreja com vocês. Finalmente há um indivíduo na história grega que era chamado Plínio o Velho. Aqui é o Elias o Velho, né? Então, que prazer estar aqui com vocês. E hoje foi interessante que o pastor introduziu exatamente o versículo que eu trouxe para a gente meditar sobre o texto. Sobre a igreja, sobre o papel de cada um de nós na igreja. Por que Deus nos salvou? Porque a gente tem que perguntar mais cedo ou mais tarde qual é o nosso propósito, nosso chamado. Concorda comigo? Porque tem que ser alguma coisa mais do que simplesmente vir na igreja. Por que é que Deus chamou a gente? O que é que tem de nobre nesse chamado do Senhor a cada um de nós? E o texto para mim, o texto que mudou minha vida, foi um texto que quase ninguém cita na Bíblia. É o texto que foi mencionado no começo aqui, é o texto de Atos capítulo 1, versículo 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu nunca pensei que Cristo tinha um trabalho não terminado. Porque na igreja a gente fala muito sobre a obra completada de Cristo, concorda comigo? A gente fala da cruz. Jesus estava na cruz e ele falou assim, telestetai. Olha que palavra complicada, telestetai. Que no grego significa, no português significa está consumado. Tudo o que foi necessário para a nossa salvação, Cristo completou na cruz. De vez em quando aparece aí um INRI aqui no Paraná, né? Aqui na Santa Catarina, aquele louco dizendo que é Jesus, que tenta acrescentar alguma coisa, mas não tem jeito. Esse texto que a gente tem aqui foi escrito num período muito interessante. Ele foi escrito quando dominava o Império Romano um rei chamado Nero. Como é que era o nome do imperador? Quando eu era criança, lá no tempo do dilúvio, todo mundo que tinha um cachorrinho e não gostava lá do cachorro, colocava o nome do cachorro Nero. Eu mesmo tinha um cachorro que se chamava Nero. Que não era um nome que ninguém queria não, porque todo mundo lembrava do que aquele infeliz fez 2000 anos atrás. Nero foi um imperador romano que começou a reinar em 53 a.C., depois de Cristo, e morreu em 68 pós-Cristo, reinou por 15 anos. Começou bem, depois enlouqueceu, matou a mãe dele, matou o irmão. Nero não foi fácil, ele foi o grande perseguidor, o primeiro grande perseguidor da igreja. Matou Pedro, matou Paulo, matou Pedro crucificado de cabeça para baixo, matou Paulo com a cabeça cortada, cortou a cabeça de Paulo. Nero era uma peça rara. E foi horrível o que ele tocou fogo em Roma, cara. E por 4 dias ele ficava na varanda da casa dele, olhando e vendo Roma pegar fogo e tomando vinho. E quando a população se revoltou contra ele, Roma tinha 14 bairros. 4 bairros não tiveram um toque da chama. Um dos bairros era o bairro cristão. Aí ele viu que ele ia perder o reinado, ia dar uma revolta, e ele acusou os cristãos de terem tocado fogo em Roma. E aí foi uma carnificina. Ele mesmo colocou 1.500 cristãos crucificados vivos do lado de fora de Roma, de cada lado da Via Ápia, no começo da noite, e mandou tocar fogo neles, torrou eles lá, no meio de muito grito. Ele era uma coisa terrível. Pois bem, esse texto de Atos e o primeiro volume desse compêndio, que é Lucas, foi escrito quando esse indivíduo estava como imperador romano. Então não era um período muito fácil em Roma. E para os cristãos, naquela época, os cristãos eram 6% da população do Império Romano. Eles nunca foram maioria só depois que em 313 um imperador chamado Constantino teve uma visão da cruz, ganhou uma batalha e mandou todo mundo que não era cristão para a cadeia, para a igreja, senão morria. Então, o evangelismo eficaz encheu a igreja. Tudo que é templo pagão virou templo cristão.
A qualidade foi lá embaixo, mas a quantidade foi imensa, né? Mas Nero não era fácil. E aí, nesse contexto, o povo começa a morrer, cara. E já fazia 30, porque não foi escrito em 68 isso aqui, foi escrito por volta de 58 a 60. E os cristãos morrendo, e a igreja perguntando, e Jesus não volta? Como é que se explica isso aí? Como é que ele não disse que ele voltaria antes que passasse essa geração? Está passando a geração. E ele não voltou, eles não entenderam que Jesus tinha falado da geração dos gentios, o nosso tempo, o tempo da igreja. Mas eles pensavam que era uma geração física. E aí ficou uma crise na igreja, uma crise de esperança e uma crise de propósito. E aí Lucas, que era um médico, era um acompanhante de Paulo e tudo, escreveu, era um escritor, um indivíduo, um evangelista. Ele resolve escrever, por instrução do Espírito Santo, 2 livros. Um livro falando da história antes daquele tempo que ele estava lá, que era a história consumada, que é o Evangelho, Jesus Cristo morreu por você e por mim, e um que fala da nossa história. A nossa história, por que nós existimos? Só que como foi um livro escrito na história, a última história dele aqui é do ano 68. De lá para cá, quem está escrevendo o livro de Atos é você e sou eu. E ele então diz assim, eu escrevi o primeiro livro. Que primeiro livro? O Evangelho, a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então ele escreveu o trabalho consumado de Cristo, completo, e começou a escrever um começo da obra que fala a respeito da obra não terminada de Jesus. Como Jesus foi assunto aos céus, deixou os seus discípulos, essa é a sua obra e a minha obra. Então, qual é a nossa obra que nós estamos celebrando nessa conferência? É a obra de fazer discípulos e agregá-los a igrejas, fazer discípulos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, tinham 500, agora são 2,5 bilhões. O que é que você acha? Está mais ou menos, mas não é suficiente, porque o mundo tem 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então, para quem ele escreveu? O texto diz aí que ele escreveu para um indivíduo chamado, alguém lembra o nome? Teófilo. Mas será que esse era um indivíduo mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Porque é um vocativo que é usado aqui. Ó Teófilo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ninguém escreve com um pé rapado como eu, me chamando de ó Elias. Você só trata no vocativo quem é muito importante, tá certo? Agora, se é alguém muito importante, esse indivíduo deve ter sido morto. Porque se esse livro caísse na mão de um membro da guarda pretoriana, de um senador, de um dedo duro, o coitado do Teófilo ia virar sardinha enlatada. Não tinha jeito. Então, eu não acredito que ele escreveu esse livro para um ser humano, um físico chamado Teófilo. Por 2 razões. Primeiro, pelo contexto. Segundo, pelo nome que ele usa aí. Ele usa o nome Teófilo. O que quer dizer o nome Teófilo? E aqui começa a coisa a ficar interessante. Teófilo é um nome grego que coloca junto 2 outros nomes. Theos, que é Deus, Philos, ou Filéu, que é amigo. Então ele escreveu o livro para um homem que se chamava, se é que esse homem existiu, amigo de Deus. Agora, você vai no livro de João, quem é o amigo de Deus? Jesus disse, eu não chamo vocês, crentes da onda dura, de servos mais, eu chamo você de meus amigos, amigos de Deus. Então, para quem o livro de Atos foi escrito, que fala a respeito da obra não terminada de Cristo? Para os membros e participantes da igreja da onda dura. Não é uma maravilha? Eu acho isso fantástico, e para cada cristão no mundo. Agora, o livro de Atos tem 28 capítulos. Com exceção de alguns que são mais ou menos da mesma idade que eu, no ano 68, vocês não estavam vivos. Então, foi escrito para cristãos até aquela data, mas depois há um capítulo não terminado de Atos. Canonicamente,
parte da revelação divina, a Bíblia, o livro de Atos termina em Atos 28. Mas, para efeitos da missão da igreja, ele, na verdade, começa em Atos 29. Há um capítulo do livro de Atos que tem 2000 anos que está sendo escrito, não está aqui. É o capítulo que cada parágrafo tem o nome de um cristão. E você tem um parágrafo lá com o seu nome. Porque o trabalho de obra que Jesus começou a fazer ensinar foi dada para cada um de nós. Olha que coisa interessante. Há um parágrafo lá que tem meu nome, Elias. A Bíblia diz que no último dia Deus vai abrir o livro e retirar os selos e abrir o livro, não diz? Livro de quê? O texto diz das obras dos santos, dos crentes, vão ser reveladas. Então, se você se chama José, aqui hoje vai ter um parágrafo lá com o seu nome. Se você se chama Maria, vai ter um parágrafo lá com o seu nome na história da igreja, no relato de como a igreja continuou a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, minha pergunta no começo dessa conferência é o seguinte: no parágrafo que tem meu nome e no parágrafo que tem o seu nome, o que é que está sendo escrito? Esse aqui é o problema. A Bíblia diz que quando Jesus abriu o livro, vai ter choro no céu. Eu falei, meu Deus, no lugar de alegria vai ter choro? A única condição que eu vejo de interpretar aquele texto é que vai ter alguma obra ali que não vai ser muito bonita de ser manifesta publicamente. E como o livro é a respeito da obra dos santos, na continuação do que Jesus começou a fazer e a ensinar, que é a obra de pregar o Evangelho, expandir o reino de Deus, plantar igrejas, fazer discípulos, é provável que eu luto para que assim não seja, que o meu parágrafo me traga algumas lágrimas nos olhos. Aí o texto de Apocalipse diz que na sua bondade, depois que a vergonha é exposta, Deus vem e apaga, enxuga dos olhos a última lágrima. Aí já não vai ter mais dor, nem choro, nem morte, é Cristo em tudo e em todos. Mas eu não preciso passar por essa vergonha, faz sentido ou não? Então, para aquele que me disse que está consumado e me salvou, eu quero apresentar o melhor. E a igreja é linda ao redor do mundo, a igreja é uma maravilha. Eu visito 40 países por ano, por causa da rede. A igreja é fenomenal. Em todo canto que você vai há amor. O amor é o que une os cristãos. Pelo amor é conhecido os cristãos. O que muda é o cosmético. O que muda é a roupa, porque cada lugar tem um jeito diferente de amar, de demonstrar amor. Aqui no Brasil a gente demonstra amor dando um maior abraço, um beijo, né? É nosso, não é não? Aquela coisa maravilhosa. Eu estava lá em Minsk, na Bielorrússia, perto de Minsk, falando para a Convenção Batista, e no domingo fomos ao culto. E era numa cidade interior. E lá tem um momento no culto que o pastor fala, vamos demonstrar o amor nosso um para os outros com o ósculo santo. Sabe o que é o ósculo santo? É um beijo. Só que é homem com homem, mulher com mulher e na boca. E eu estava lá, rapaz. E no púlpito, o pastor já desceu ali do púlpito e meteu o beijo no bigodudo. É bigode. E eu fiquei lá no púlpito olhando aquilo ali. Não é que um cara me viu? E começou a caminhar em minha direção. E eu olhei para trás, não tinha uma porta na qual eu caí fora de lá, sabe? Era um negócio redondo assim, no palco. Era um concretão, só se eu desse uma de Hulk e arrebentasse tudo ali. E ele foi se aproximando, vinha salivando. Falei, hoje que aquele feliz vai... cheio de amor para dar. E ele vai se aproximando. Quando ele vai chegando assim, a 1 metro de distância, eu estico o braço, meu amigo. Ele empurrava para mim mais para perto, eu falei que não, coração. Mas era demais para o meu caminhãozinho, né? Aquele é. Mas, apesar de que o cosmético, a vestimenta era diferente, eu não pude negar, havia muito amor ali. Não é verdade?
Então, a igreja é fenomenal. A igreja é uma coisa maravilhosa. E você, porque ela traz os diferentes perto, ela é linda. Onde você vai, você é família. Você é família. É fenomenal demais. Nós estamos cuidando de umas viúvas lá na Síria, e no Iraque, 400 viúvas que os maridos tiveram a cabeça cortada. E todas elas eram muçulmanas, está tudo crente. Então, quando eu vi o ISIS chegava, explodia a casa dos dirigentes, é tudo com nível universitário. Médicos e engenheiros, políticos, etc., que ele não queria oposição e degolava a turma, publicamente, na frente dos filhos, na frente da mulher. Foi uma coisa tremenda que aconteceu ali. Elas tinham que fugir para algum canto, saía, não tinha mais onde morar nem marido, saía com os filhos para uma cidade chamada Tartus, que fica no Mediterrâneo, que em 2 anos pulou de 600 mil membros para habitantes para 2,4 milhões. Eu estava ali fazendo uma visita, porque a cidade de 2,4 milhões habitantes só tinha 120 cristãos. É nada. Eu estava numa igreja batista com 16 crentes. E, de repente, eu estava na rua andando assim, cidade muito bonita, não houve guerra lá, porque tem 10 mil soldados russos. Eu estava lá e eu vi uma mulher com 3 filhos lindos. Você notava que tinham sido bem criados, com a camisa do Real Madrid, aquele negócio todo, e coletando comida podre da lata de lixo. E aquilo me chocou um pouco. Aí eu fui para o pastor Wallace e falei: pastor Wallace, o que é isso? Ele falou: Elias, essa aí, o marido dela era um advogado em Homs, explodiram a casa, cortaram a cabeça do marido dela, ela fugiu para cá. Como ela, tem 2.000 viúvas aqui. A indignação tomou conta do meu coração, bem como a compaixão. Falei: nós temos que fazer alguma coisa. Começamos esse projeto, 120 viúvas, lá em Tartus. E na primeira reunião que teve, eu falei para o pastor Walid, falei: pastor Walid, nós temos que ser verdadeiros, nós não podemos negar a nossa identidade. Então eu vou falar para elas, e os 200 filhinhos delas, e se elas quiserem vir para cá, já sabe, aqui é cristão. Aqui não tem muçulmano, aqui é cristão. Ele falou: faça o que você quiser, mas me dê tempo de eu correr daqui. Eu falei, aí ela estava lá reunida, eu tenho uma foto aqui, de alguém tiver interessado, eu mostro depois. Estava aquela igrejinha que não era nada, lotada daquelas viúvas. E aí eu comecei com elas assim, eu falei: olha, vocês já aprenderam demais sobre o Deus da morte. O Deus da morte matou seus maridos, já estava na cara de quem eu estava falando. Matou os seus maridos, destruiu sua esperança, as expectativas dos seus filhos. Deus da morte é cruel, Deus da morte destrói. Esse não é o Deus que você vai aprender aqui. Se você quiser vir aqui, aqui nós somos cristãos. Você vai aprender sobre aquele que é a verdade e a vida, a ressurreição e a vida. Você vai aprender de Cristo. Não precisa vir, se não quiser vir, pode continuar, mas veio aqui o território é outro. Aqui é da luz, da vida, que é o Evangelho. Aí uma delas, eu estava com minha esposa, uma delas fez um gritaiado, eu olhei assustado, e gritou alguma coisa, eu não entendia. Quando vê, uma outra do outro lado daquela sala, da igrejinha, faz a mesma coisa. Em 2 ou 3 minutos, tinham mais de 100 mulheres fazendo e falando alguma coisa. Eu estava pronto para cair fora dali. Hoje é meu último dia, Jesus. E aí eu olho e o pastor Wallace não correu. Como ele havia dito que correria, e não correu, eu disse: tem alguma coisa aí. Aí eu perguntei para o pastor Wallace: pastor Wallace, o que é que está acontecendo? Essa gritaria, essa coisa. Ele falou: que negócio é esse? Então, ele falou: isso aqui, ela só faz esse barulho quando elas estão muito alegres. Eu falei: já melhorou. E o que é que elas estão dizendo? As 120 mulheres estão gritando: queremos Cristo, queremos Cristo, queremos Cristo. Tudo crente agora. Terminou o Covid, 2 anos depois eu volto lá, olha como a igreja é linda. Continuar a obra de Cristo é uma maravilha. Elas estavam todas lá, os filhos,
bem receberam, aqueles meninos que não têm mais pai, que vira a cabeça do pai rolar, o evangelho transforma, é o poder de Deus. Você vê coisa maravilhosa quando você se dedica a comunicar as boas novas para os seus amigos. A coisa é a continuação da obra de Cristo. O que Cristo fez, nós vamos junto. Ele faz através de nós. E tudo cantando, tudo sorridente, a gente fica emocionado. Aí o pastor falou, tem uma novidade. Eu falei, qual é? Já estamos com 25 grupos de viúvas aqui, estudando a Bíblia, liderados por 25 delas. Aí elas olham para mim e fazem assim. Aí eu bati uma foto com elas, tinha uma foto aqui, eu falei, então eu vou lançar um desafio para vocês. Tem 2.000 mulheres aqui na cidade que são viúvas. Vocês agora que conheceram o Deus da vida, vocês têm que continuar a obra que Ele começou a fazer e a ensinar. Não tem sentido guardar esse tesouro só para vocês. E como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, vamos fazer um alvo. São 10 mulheres por grupo, temos 20 mulheres aqui, vocês só precisam, nos próximos 5 anos, plantar 200 grupos. E todas elas fizeram assim. É uma maravilha. Continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Não é uma maravilha uma coisa dessa? Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte. Primeiro, é importante porque isso dá valor para você e para mim. Os anjos poderiam fazer isso, faria num tiro de espingarda. 1 Pedro capítulo 3 diz assim que Gabriel, Miguel, os anjos, quando Jesus falou em pregar o evangelho para todo mundo, eles falaram lá, deixa que a gente faz isso aí, isso é batata, isso a gente resolve. E Deus diz, não, esse privilégio é entregue aos irmãos em Cristo, dos quais vocês todos são representantes aqui. É um privilégio. Já pensou o privilégio de ser usado por Deus, cara? É porque Deus é bom. A razão que Ele nos deu o comissionamento não é porque a gente é bom, é porque Deus é bom. Porque ser usado pelo Criador de todas as coisas é maravilhoso, não é não? Levar outra pessoa a Cristo e ver a pessoa nascendo de novo. O velho já se foi, tudo se fez novo. Passando pela mesma experiência de você, que a maioria de nós nos convertemos a Cristo, não é verdade? E a gente lembra do primeiro amor, como é maravilhoso você ser um instrumento para levar as pessoas a Cristo da mesma maneira. O perigo é quando a gente se acha o bom, que Deus, não é a bondade de Deus, é porque eu sou capaz, aí você entra pelo canto. É tudo bondade de Deus. Teve um cara na Bíblia que achou que ele era o bom, que Deus o chamou para continuar a sua obra. Quem era ele? Moisés. Qual era a obra de Deus naquela ocasião para ele? Tirar o povo do Egito. Ele achou que a razão da chamada de Deus era ele. Olha que absurdo. Atos 7 diz que ele matou um egípcio que estava brigando com um judeu, para que os judeus reconhecessem que ele era o bom, o escolhido. Que petulância. Sabe o que aconteceu com ele depois disso? Para deixar de ser besta, 40 anos na casa da sogra. A razão pela qual Deus usa você e quer usar você, onda dura, irmão da onda dura, irmã da onda dura, não é porque você é bom, não, é porque Deus é bom. E ser usado pelo Senhor de todas as coisas é uma maravilha. Então, Lucas diz assim, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, povo de Deus, amigos de Deus, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Aí você vai dizer, Deus me chamou para ser médico. Papo furado. Deus não lhe chamou para ser médico, Deus lhe chamou para ser continuador da obra de discípulo. A ferramenta que Ele deu é a medicina. Para você penetrar onde eu não posso penetrar. Você vai dizer, não, minha vocação é ser professor. Papo furado. A sua vocação é continuar a obra que Jesus começou a fazer. Nós não temos 2 chamados, nós só temos um. A ferramenta que Ele lhe dá é a sala de aula. Que lá você fala e penetra e ganha confiança e tem oportunidade com gente que eu não tenho. E cada um de nós ande naquilo que foi chamado, diz a Bíblia, para continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, o que você está escrevendo? O que é que eu estou escrevendo no meu capítulo?
É interessante esse assunto ou não? Eu acho que é porque dá sentido à vida da gente, cara. A vida é mais do que ganhar o pão. A vida é levar o pão, que é o pão da vida, Jesus Cristo. Entendeu? E aí, como é que a igreja está fazendo isso ao redor do mundo? Eu fico impressionado, porque quando a gente se dispõe na mão de Deus, talvez até depois eu deixe aí, abra a oportunidade nos últimos 10 minutos, para você perguntar sobre alguma coisa ao redor do mundo, como a igreja está indo em algum país. O que é que você acha? Não é uma boa ideia? Claro que não vai abrir lá para trás, porque não dou nem para ver, vai ser alguém de vocês aqui. Curiosidade. Mas, olhe, quando os irmãos em Cristo e as irmãs em Cristo se dispõem a ser instrumentos na mão de Deus, os que passam por maior surpresa somos nós mesmos. A guerra começou na Síria e 4 milhões de sírios fugiram para o Líbano. Nós temos 9 escolas lá no Líbano, na rede, ajudando no Vale de Beca, o Vale dos Refugiados. Hoje diminuiu, tem 1,5 milhão de refugiados só. Mas no pico da guerra, eram mais de mil acampamentos de refugiados no Vale de Beca, que deve ter uns 80 quilômetros. Vale de Beca é o vale mais fértil do Oriente Médio. E como nós ajudávamos muito lá, tem uma igreja batista, chamada da Igreja Batista da Videira Verdadeira, que quando começou a guerra, tinha 80 crentes. Agora está passando de 1.000. Lá no meio, os refugiados foram chegando, Jesus foi fazendo maravilhas, porque a gente se surpreende, porque Jesus opera milagres, maravilhas. Quem cumpre a sua obrigação e trabalha com ele, e o seu privilégio, vai ver os milagres acontecendo. Ele opera, ele é o poder, a manifestação do poder do Pai. E havia ali, eu chego lá, periodicamente eu ainda vou lá, e a gente foi lá visitar a igreja, pastor Girard, vê se tem cabimento um pastor da igreja cristã, o nome dele é Girard, Guerra Santa. Isso é uma profecia que o pai teve, lançou quando batizou, ou marcou o nome dele, pastor da Guerra Santa. Agora ele está lá cheio de guerreiro santo muçulmano lá, e os caras chegam lá sem nada, ainda estão chegando, mas não é tanto. Mas chegou uma família. Ela era uma professora de Islã, com 34 anos de idade. Ele, um muçulmano nominal, com 3 filhas, 17, 15 e 13 anos. Jesus apareceu para eles no caminho. Há muitas aparições de Cristo. Vou contar alguns testemunhos, ver quando a gente se envolve com Cristo, a coisa caminha. Ele toma a dianteira, ele é a luz, ele é o fermento, porque ele em si é a palavra, o evangelho. Ele é uma maravilha. E Jesus apareceu para eles, e era inverno, e Jesus disse para ele, na montanha, são 14 quilômetros, falou, você não vai morrer. E de uma maneira sobrenatural, levou-os até a igreja, na cidade de Zarle. E quando eles chegam lá, encontraram uma igreja que cuidou deles. O marido, muito arredio, foram morar num dos campos de refugiados que eu visitei várias vezes, e ela se converteu, porque a mãe, Jesus apareceu para ela outra vez, e as filhas se converteram. E aí eu estava lá visitando, o pastor Girard falou, quer conhecer alguns convertidos? Eu falei, quero, vou te mostrar esse aqui. Trouxe a família lá. O marido havia se convertido agora, porque no final das contas Jesus apareceu para ele também. A família, 14 quilômetros de distância na Síria, soube que ele havia se convertido. Mandou um bilhete para ele, que ele guarda o bilhete, e a bilhete dizia assim, soubemos que você abandonou o Islã com sua família, e se converteu e mudou, virou cristão. Queremos avisar você que vamos aí matá-lo, bem como sua família. Ele escreveu atrás do bilhete, quanto a matar, não há problema, já estou morto com Cristo. E falar, vou matar você por crucificação. Ele falou, quanto a matar por crucificação, não mereço essa honra de morrer como morreu meu Salvador. Que coisa, um cara que era um anônimo, agora Jesus aparece para ele, ele dá esse testemunho de continuador da obra de Cristo, tirou uma cópia, mandou o documento, guardou o original e me mostrou. Mas eu estava lá conversando com ele, a filha dele, 17 anos, falou,
Doutor Dantas, eu falei, opa, o que é? Quer conhecer meu campo missionário? Ela foi louca em me convidar e eu louco em aceitar. Foi claro que eu quero, continuadora da obra de Cristo. Eu falei, então entra aqui nesse carro. Me levou numa Belina, mais ou menos 1960 em alguma coisa. E eu entrei lá e um senhor grande, motorista, ela chamou, isso aqui é um evangelista. Eu descobri que o evangelista era um muçulmano que ela tinha levado a Cristo, a menina de 17 anos. E ele não queria nem saber, eu acho que ele aprendeu a dirigir no deserto. Ele ia mandando brasa, passando naqueles campos de refugiados, para lá e para cá, tinha radical, tinha um deles lá que era só de família do ISIS. Finalmente chegou onde ela morava, era um galinheiro, aquele galinheirão imenso de concreto que havia, quando a guerra começou, o dono mandou tirar as galinhas e construiu cubículos para as famílias. Cubículo mesmo, de 15 metros quadrados, 18 metros quadrados, um banheiro coletivo. Cada família, 5, 6, 50 famílias morando ali. Uma delas era a família dela. Ela encostou o carro lá, ela já desceu cantando um corinho de louvor a Jesus. Eu falei, pronto, meu Deus do céu. Pensei na minha esposa, pensei nos meus filhos. Porque você pensa, hoje é o dia da redenção, né? Porque ali era região de guerra. Ela não quis nem saber, cantando aquele louvor a Jesus. Ninguém pode ir à escola, porque não tem lugar na escola. Ninguém pode trabalhar porque fica aguardando um documento da ONU para ir para algum país que queira receber. Todo mundo fica dentro dos cubículos. Não demorou 3 minutos, estava saindo aquela multidão de crianças, que é uma coisa que o muçulmano sabe fazer, é filho. E foi saindo aquela multidão de crianças, fazendo o quê? Cantando o mesmo corinho. Uns 2 minutos depois, sai a mulherada toda, de véu, tudo cantando o mesmo corinho do louvor a Jesus. Por fim, saem os homens, apaga o cigarro, e começa a cantar a mesma música. Em coisa de 10 minutos, nós tínhamos um coral de mais de 200 vozes louvando a Jesus, no meio do Vale de Beca. Por quê? Porque uma menina cheia do amor de Cristo, conhecendo quem a havia transformado, ela resolveu transformar um galinheiro num tabernáculo. Não é uma maravilha? É uma coisa fenomenal. Fenomenal. Agora, não há exclusividade nenhuma nela nisto aí. Deus é o mesmo para todos. Não é fácil, a luta é tremenda. Quando a gente se abre e diz, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, a gente vai preparado para ver Deus agindo. Eu sou só um instrumento. Depende de você, depende de mim. A gente ou leva uma vida normal, ou a gente entra numa realidade que o mundo hoje, até a igreja, chama de anormalidade. Mas é o mais normal possível, compartilhar com Cristo o seu poder para continuar a obra que ele começou a fazer e a ensinar. Olha, posso contar mais uma? Mas essa aqui, eu estava num retiro no Egito, e a gente faz todo ano, vai ser agora em setembro, a gente traz as testemunhas de impacto, os terroristas que se converteram. Tem 30 terroristas que se converteram, que hoje formaram um bando de evangelistas, cara. É inacreditável o que está acontecendo. O nome do chefe deles é Abdala. Abdala, ele é um engenheiro agrônomo que fabricava as bombas, inclusive aquela bomba que matou em Luxor. Metade de vocês não era vivo, mas 20 e poucos anos atrás houve um atentado terrorista em Luxor que matou 22 pessoas. E quem fabricou aquelas bombas é um amigo meu agora. Era um terrorista que se converteu. Jesus apareceu para o Abdala, imã de uma mesquita no centro do Egito, no oásis. Agora ele tem 30 ex-terroristas com ele. Prega o evangelho, manda brasa, se converteu, não quer nem saber, até faz folheto de dar para o povo, dizendo sobre milagres, sinais e prodígios. Eu perguntei, Abdala, cara, que coisa impressionante, você está trabalhando, hein, cara? A obra que Jesus começou a fazer, você está
andando com ela, porque é a única mesquita no Egito inteiro que virou igreja. Tem 300 ex-muçulmanos frequentando, louvando a Jesus, em vez de louvando a Alá e a Maomé, o seu profeta. E eu falei, você não tem medo que os caras venham e põem uma bomba aqui? Ele falou, medo de quê, Elias? Você não tem medo? Ele falou, você esquece que eles pensam que eu ainda sou um terrorista? Vai pegando o evangelho, é uma coisa fenomenal, mas estávamos lá, e aí uma irmã nova convertida veio dar o testemunho dela. Olha o evangelho, o poder de Deus como é que é. Ela, uma viúva, com um filhinho de 4 anos. Quer dizer, ela tinha uma liberdade, porque se ela fosse casada, tivesse um marido, ela não podia tomar decisões por ela. Não na Sharia, que ela é propriedade do marido. Como ela não tinha marido, ela deu o canto da independência. E ela resolveu entregar a vida a Jesus, no Cairo. No dia que ela entrega a vida a Jesus, final do dia, um carro bate no filho dela e mata o menino de 4 anos de idade. Chega a levar para o hospital. Eu sou testemunha ocular do poder de Deus naquela situação. Chega lá, o médico diz, morreu, prepara o corpo para entregar para a família. Então, já era como era a noite, puseram na geladeira o menino. Ela chorou a noite toda. Jesus, Jesus, no dia que eu entrego a minha vida a Ti, a coisa mais preciosa que eu tenho me é levada, meu filho. Jesus chorava copiosamente. Pela manhã, na mortuária do hospital, houve a troca de funcionários. O novo funcionário, às 8 horas da manhã, estava passando na frente da geladeira, onde estava o corpo, escutou um choro. O menino estava vivo. E eu vi o menino com meus próprios olhos. E vi a mãe. Deus é Deus. Quem se envolve na obra de maravilhas que Jesus começou a fazer e ensinar, vai, e é autêntica, é para a glória de Deus, não é para a sua própria promoção, Jesus vai continuar fazendo a mesma coisa. Você acha que acabou? Mingou o que ele faz? Então, única maneira praticamente da gente ver os sinais e prodígios de Deus é se envolver com aquilo que Deus mandou a gente fazer. A obra que ele começou a fazer e a ensinar. Aí tinha uma moça de 23 anos que converteu-se a Cristo. E lá nesse lugar, eles não batizam, morava no 13º andar do prédio no centro da cidade. Nesse lugar, a igreja é cuidadosa para não batizar pessoas antes de um certo tempo, porque é proibido pregar o evangelho. E ela se converteu a Cristo. Jesus apareceu para ela, ela se converteu a Cristo. E ela terminou a universidade americana naquela cidade. E ganhou uma bolsa de Oxford, que ela é brilhante, 23 anos de idade, para ir fazer mestrado em Inglaterra. E aceitou. Um dia antes dela ir embora, ela foi examinada para fazer o batismo e a profissão de fé. E o presbítero Faies perguntou para ela assim, minha irmã, você está pronta a morrer por Cristo? Que é tanta perseguição por lá e opressão, que você não pergunta se está pronto a morrer com Cristo nas águas do batismo. Você pergunta se está pronto a morrer por Cristo, que é uma possibilidade real. Ela disse para o presbítero, que é meu amigo Faies, falou, se você tivesse visto o Cristo que me apareceu e me chamou para Ele, você não me faria essa pergunta, eu estou pronto a morrer por Ele. E ela foi batizada, e lá naquela região você só conta a família que você já não é mais muçulmana, quando você já batizou, que é o rompimento. E ela ia embora no dia seguinte. Chega em casa, a mãe tinha preparado uma festa para ela, tinha telefonado para o imã da mesquita de Oxford, preparou tudo, todo o pacote de informações e tudo, falou, filha, você vai embora amanhã, mamãe preparou tudo isso aqui, você não ficar sozinha lá, você procura o imã, já está tudo acertado. Ela falou, mãe, eu não vou fazer isso. Mas como não? Eu tenho que dizer para a senhora, hoje pela manhã, eu entreguei minha vida para sempre a Jesus, eu sou uma cristã. A mãe pegou ela e jogou do 13º andar. Eles mataram o nosso Senhor, não mataram? Aí, naquele mesmo dia de exame para batismo, o Faies chegou para o indivíduo e falou,
morava no Oásis, ali perto de antiga Mênfis, na Grande Cara, e perguntou: você está pronto a morrer por Cristo? Ele falou: não, tenho medo. Ele falou: espera então. Quando você estiver sem medo, você vem aqui que você vai entrar na obra de continuação do ministério que Jesus começou a fazer em Sinai. E você pode se complicar, tem preço a ser pago. Um mês depois ele chegou para Faísca e falou: estou pronto a ser batizado. Ele falou para ele: mas por que você está pronto agora? Aí ele deu o testemunho dele. Ele falou: depois que passamos por aquela experiência, eu voltei para casa, fiquei pensando, eu disse: eu vou me batizar. Então eu estou pronto, custe o que custar, eu me batizo. Pode me batizar, eu vou virar cristão. Foi batizado, chegou em casa, falou para o pai: pai, eu quero dizer para o senhor que o senhor, gostando ou não, me matando ou não, hoje eu me virei um cristão. Hoje eu sigo no caminho de Jesus, fazendo a obra que Jesus mandou fazer. É meu chamado. O pai, surpreendentemente, falou para ele: filho, eu acho que você está certo. Como, pai? Por que o senhor diz isso? Ele falou: olha, você não sabe, mas eu sabia que você estava indo na igreja. Todo mundo é que sabe. E eu coloquei por 2 vezes o pior veneno que tinha aqui na sua comida. E fiquei observando você comer. E não fez mal nenhum para você. Seu Deus é forte mesmo, hein? Em frente, mano. O evangelho, quando você anda com o Senhor, caminhando para fazer a obra que Ele nos chamou a fazer, escrevendo o seu capítulo, o seu parágrafo no livro de Atos, a gente vai ver coisas que os olhos humanos nunca viram, e ouvir coisas que os ouvidos humanos nunca ouviram, diz 1 aos Coríntios. Não uma maravilha? Eu podia ficar aqui contando casos aí do Vietnã, casos da Mongólia, tanta coisa que a igreja é linda, mas eu vou deixar esses 10 minutos finais para 2 curiosos que querem perguntar como anda a igreja em algum lugar do mundo. Então, o primeiro que levantar a mão, eu já respondo. Você me diz onde é que você quer. Alguém? Um país do mundo que você tem curiosidade de saber como está a continuação da obra de Cristo lá. Tem um microfone aqui. Alguém? Ali para aquela moça. Vamos lá. Só não pergunta, pelo amor de Deus, uma pequena ilha de 20 mil habitantes. Qual é o país, minha filha? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Olha que coisa maravilhosa. Coreia do Norte é uma coisa fenomenal. Porque o avivamento, todo mundo fala do avivamento na Coreia, não fala? Ele começou em Pyongyang, na Coreia do Norte, em 1907. E eram presbiterianos, que na Coreia até hoje mais de 60% dos evangélicos são presbiterianos. Em Pyongyang batizaram num ano 90 mil pessoas, os missionários que lá estavam. Ao ponto de que o nome de Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, naquela época era chamada Jerusalém do Oriente. Muita gente. A guerra aconteceu, todo mundo sabe, até 1952, quando os cristãos de lá foram forçados para vir à Coreia do Sul. Mas deve ter ficado muito crente lá. Agora, hoje tem na Coreia do Norte 3 igrejas, templos, para o turista ver. Então, eles ensaiam, eles cantam os hinos. Você vai lá, parece um culto, mas tem nome do que vive, mas está morto. Mas a pergunta é: tem crente naquele país infeliz? Tem crente lá? Aí aqui vem a resposta. Eu estava pregando numa igreja chamada Anyang Presbyterian Church, a 16 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte, uma cidade de 3 milhões de habitantes, uma igreja de 12 mil pessoas. Quando terminou o culto, o pastor falou, Dr. Hong, ele falou: vem aqui, eu quero te mostrar umas coisas, porque sei que você gosta de missões, eu vou te mostrar umas coisas aqui. Me levou numa sala lá, porque ele é um apaixonado por pregação do Evangelho, e eu fiquei encantado, porque a Coreia do Sul construiu uma cidade para dar emprego aos coreanos na fronteira, na linha divisória. Tem 50 mil pessoas trabalhando lá. Mas os gerentes são todos da Coreia do Sul, os empregados da Coreia do Norte. E a boa parte dos gerentes são cristãos evangélicos, presbiterianos. E ele diz: olha aqui, nós estamos com 1.500 pequenos grupos dentro da Coreia do Norte. Uau! E como é que você dá treinamento? Ele falou: muitos são meus empregados. Mas como é que você dá treinamento? Ele pegou: olha isso aqui, me deu um maço de cigarro Marlboro. Sabe aqueles Marlboro?
empacotadinho, com uma placa, com papel, porrada. Falou, todo mundo na Coreia quase fumam demais lá. Ele falou, eu levo, meu gerente leva um pacotinho de cigarro aqui todo dia para lá. Falei, é? E como todo mundo fuma, eles não passam, não, aquilo não liga, nem checa. Falou, agora veja isso aqui. Ele abriu o pacote de cigarro, sabe o que é que tinha dentro? Uma Bíblia em miniatura. É o agente secreto do reino de Deus. Aí ele falou, o que é que você está vendo nesse caderno aqui? Me deu um caderno de anotações, desses amarelos. Eu estou vendo nada, estou vendo linha. Falou, veja isso aqui. Colocou embaixo de uma luz infravermelha, era um capítulo do Evangelho de João para dar para o pessoal lá, para eles usarem nos pequenos grupos. Não é uma coisa maravilhosa? É muito crente. Agora tem... olha que coisa interessante. Tem uma cidadezinha na China chamada Harbin. Harbin é aquela cidade que em janeiro sai na televisão aqui, que eles fazem tudo em gelo. Já viu na televisão? Cidade que as estátuas de gelo, é um frio infernal. E eu preguei numa igreja lá, em Harbin, de 36 mil cristãos, numa igreja. Algo assim maravilhoso. Tem 10 cultos por domingo. E todo mundo é muito frio, veste preto e é baixinho. Então é tudo igual, é uma onda saindo e uma onda entrando, é uma onda dura ali. O pastor se chama Pastor Lu e a esposa Pastor Li, é o Li Lu. Ele pastoreia uma igreja, aquela igreja, Aleluia, pode olhar no seu internet aí, Aleluia Church Harbin, Harbin. Ela pastoreia 15, ela é filha de coreano, que é fronteira com a Coreia, tem 300 mil coreanos do norte que cruzam a fronteira ali. Ela tem 15 mil deles na igreja dela. É uma coisa fenomenal. Há muito crente na Coreia do Norte, só que para não morrer, fica reunindo subterraneamente. Ou escapa, vai fazer visita a parente na China, na fronteira, e ali é doutrinado. Ninguém detém a igreja. É obra santa. A hora que cair aquela linha divisória, aí os jovens coreanos, os jovens das igrejas vão para a linha divisória, assim, ficam vendo o soldado daqui e ali, soldado coreano, e soltando balão, com os versículos bíblicos dentro dele, na esperança de que vai chegar do outro lado e orando. É uma coisa muito bonita que acontece ali. Então, minha irmã, o lúdico, o que se vê de fora diz, a coisa está ruim. O que se vê por dentro diz, ninguém detém, a obra é santa. Mais alguma... E o último aí, temos 3 minutos. Quem é? Quem vai... Fala, quem vai perguntar? Ali, aqui, ó. Aqui, minha irmã. Olha aí, vamos lá. Não é bacana? A gente ser parte da escrita de um capítulo glorioso? Fenomenal. Fala, meu irmão. Oi, eu queria saber qual que é o país que tem atualmente menos evangelismo. País que tem... País onde... Menos, o que é menos evangelizado. Então, Mauritânia. Mauritânia é um país no noroeste da África que tem 23 cristãos. País inteiro. Mas todos eles conheceram a Cristo por aparições de Cristo, que é muito radical. Eu conheço o pastor da única igreja. Para variar, o nome dele é Mohammed. Mas o membro da igreja é Ahmad. E o outro é Mohammed. E o outro é Ahmad. E o outro é Mustafa. A mulher é Fátima. Porque Fátima é o nome, foi uma das esposas de Mohammed. Então, são os nomes que tem lá. Mauritânia. Outro lugar onde tem muito pouco crente, mas está vendo uma coisa maravilhosa acontecer. Vou te contar essa aí e a gente termina com essa aqui. Eu vou desafiar você a entrar nessa onda dura, de levar o evangelho a todos os confins da terra. É o Iêmen. Já ouviu falar no Iêmen ou não? Iêmen é um país mais radical do que a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita já está com 750 mil crentes. É um milagre o que está acontecendo lá. O povo está se convertendo e reunindo-se, só pode ter reunião pública de 4 pessoas sem autorização do governo. É tudo que precisa, é um pequeno grupo, mandando o brado. Mas o Iêmen é difícil. Eu vi, em 2010, a foto
do enforcamento dos 23 cristãos do país, embaixo de uma ponte. Os 23 dos corpos embaixo de uma ponte. Acabou o cristianismo lá. E eu ficava, meu Deus, olha que o Iêmen é um país, é o único país do mundo onde toda a nação se droga às 3 da tarde. Fica drogado por 2 horas. São 17 milhões de maconheiros. Porque o calor é demais, então eles têm uma droga que eles tomam, é droga mesmo, pode ler na internet. Às 3 da tarde, tudo para. Na hora de maior calor, chega a quase 50 graus, eles tomam aquela droga e é uma sublimação, eles ficam tudo, entendeu? Mas eu estava numa dessas viagens com um grupo de amigos e de repente havia alguns países, pastores de algum país, de repente o meu amigo falou, eu queria que viesse aqui dar o seu testemunho em um ano antes do Covid, o irmão Youssef, do Iêmen. Imediatamente eu abri, porque eu estava lá com 150 pastores brasileiros. A gente tinha acabado de cantar. Brasileiro, quando canta, parece que o mundo inteiro é surdo. É aquela coisa, nós gostamos de cantar, não é? Aquele volume maravilhoso, é um entusiasmo, todo mundo admira. O Youssef pega o microfone e eu vou traduzi-lo para o grupo de pastores brasileiros, no meio do Saara. E ele diz assim, como eu invejo vocês brasileiros. Imediatamente eu parei com a tradução e entrei num diálogo. E falei, inveja? Mas por que, ô Youssef? Falou, como vocês cantam bem, cantam alegres, com tanto entusiasmo. Eu falei, e no Iêmen vocês não cantam, não? Falou, cantamos. Então, qual o problema? Falou, no meu país, eu sou o que sobreviveu da morte dos 23. Hoje nós somos 40 crentes no país. A gente reúne num buraco. E só pode vir um por um. Nem mulher e marido e mulher vêm junto, vem um por um. Demora uma infinidade de tempo para não despertar suspeita. Então, com muito cuidado, a gente se reúne. Eu falei, e aí? Ele falou, nós cantamos. Mas como é que vocês cantam? Ele falou, no ouvido um do outro. Nós somos uns privilegiados. Mas quando a gente escuta isso aí, eu me sinto um zero à esquerda. Você não se sente, não? A Bíblia diz, sofrimentos como esses se passam pela irmandade ao redor do mundo. Mas a gente pensa que a gente vai encontrar irmãos e irmãs lamentando. Neles se cumpre o que diz Tiago capítulo 1. Tende por motivo de grande alegria o passar por provações. Porque a provação, uma vez confirmada, produz mais fé. Povo cheio de fé. A gente acomoda muito fácil. Então, meu irmão, minha irmã, a chamada inicial da nossa conferência é para você e eu escrevermos de uma forma gloriosa o parágrafo que tem o nosso nome no Atos 29. E é o parágrafo aqui na nossa cidade, aonde Deus nos mandar, de continuação da obra que Jesus começou a fazer e ensinar, a obra de fazer discípulos. Você concorda? Você está pronto? Amém? Aleluia. Pastor, por favor. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.